E aí galera, mais um Respirando Grêmio. Agora nós vamos falar daquele campeonato que a gente tá mais pela grana do que pelo título. Tô brincando, a gente quer o título, mas é que a grana da Copa do Brasil mexe com todo mundo. Quarta-feira, Grêmio e Goiás, 7h30 na Arena, o jogo da volta. No primeira partida a gente ganhou 2-0, aquele golaço do Cebolinha. E o Luan de pênalti só deslocando o goleiro. Que pena que o goleiro não é mais o Renan do Goiás, né? Aliás, o Goiás que tomou 3-1 clássico do Vila Nova, sábado de tarde, pelo Campeonato Brasileiro Série B. Esse Goiás assusta alguém? Não, até porque o Goiás foca mais na... Ah, foi rápido, hein? na Série B e vai ser time... Acho que o Goiás vem com um time até alternativo. Sub-17. O Hélio dos Anjos falou isso. É a terceira força do estado de Goiás, né? Diria a quarta, né? Porque a Napolina tá crescendo. Então, teve pra time enfrentar... Renato, aquele que eliminou... O Aparecidense. Então, pra enfrentar o Goiás, que vai vir com o time reserva, o Grêmio reserva é suficiente pra... O Feula tá confirmado na zaga. Pra ganhar o jogo, né? Pra ganhar o jogo e classificar, entendeu? Eu acho que o Eduardo tem razão, assim, ó, quando ele fala isso aí. Porque se o Grêmio reserva não conseguir consolidar essa classificação, mesmo que o Goiás viesse com o time titular... Contra o Goiás reserva agora, não, né? mas mesmo que viesse com o titular... Mas isso agrava, né? Isso agrava a Isso. situação, né? E aí, essa incógnita, quem é o zagueiro que vai jogar do lado do Bressan, né? Poderia botar o Jeromel É o Flávio, no primeiro tempo. é o Kahneman. Não, é o Flávio, tá confirmado? E o Kahneman, o Jeromel no primeiro tempo, o Kahneman no segundo. Cara, e aqueles guri do jogaram o Galchão aí, tipo, Muriel. mas é muito... Mas é o zagueiro que não, o Mendonça é de chorar, pelo amor de Deus, que é ruim aquele louco. Pá. Mas, cara, é o Goiás! Aquele louco... Só o Betão acredita no Goiás, cara. Aquele louco puxou o Grêmio na transição, cara. Se a transição... Ó, cara, eu tenho a teoria, desculpa botar no rabo de um jogador só, mas eu tenho a teoria que a transição afundou por causa daquele zagueiro que o Grêmio tinha, o Mendonça. Cara muito ruim, cara. O cara que era do Nova Prata. Mendonça não coloca isso no teu DVD. O cara tá enterrando o patrimônio do clube, cara. Impressionante. Bom, Não, mas eu acho que ele era... contou uma história, ele né? era Passou azarado. fome, né? Ele era azarado. O azar persegue o jogador ruim, né? Tem isso também. Mas tem que passar dessa Copa do Brasil já... Tipo assim, fazer o dever de casa, não pode nem pensar em vacilar na quarta-feira. Não. Um jogo pra ganhar bem. Ganhar. Eu acho que aí, Flávio, ganhar e dar confiança pro time reserva. Sem dúvida. Acho que é o momento ideal porque o time reserva no Brasileirão já dá aquela titubeada legal. E a gente vai precisar do time. Exato. Então tá na hora deles ganharem, tirar essa zica de que o time reserva. E time esse que provavelmente, com grandes chances, seu time vai jogar na Venezuela. Verdade. No meio da outra semana. Isso aí. Seria muito importante uma vitória até pra dar uma confiança. E vitória assim, do Tony Anderson entrar e meter 2. Sabe? Pro cara chegar lá. O cara é muito bom, cara. Eu já sabia que o próximo papo era Libertadores, já colocou assim. Não, o cara é brincadeira, né? O cara é foda. Não, sobre o do poupar, né? Eu não fui contra poupar contra o... Nós notamos. Foi sim. Foi. Eu vou levantar e vou embora. Eu não fui contra poupar Mas isso você falou. diante do Botafogo. Eu fui contra poupar em demasia, né? Eu cara? também, eu quero Esse me foi juntar o ao ponto. Eduardo. Mas, cara, a gente jogou bem, a gente quase ganhou o jogo. Poupa 6. Não, entendeu? Eu acho exagero. 9 é muito. O exagero. É só isso. Eu Bom não espírito, concordo com o cara. Eduardo. Então tomara que o Renato agora, né, que ele poupe nas Copas, né? Lógico. Nós temos jogos mais ganháveis e foque, né, no Brasileirão, 2 jogos com o time 100% Qual é a chance? pra poder alavancar a campanha, entendeu? Me diz uma chance assim, ó, vamos botar em percentual do Gilson acertar um gol desse de novo na vida, nessa encarnação, assim, vamos... Mas, cara, eu discordo de poupar contra o Monagas, meu. Eu acho que o também Grêmio vai jogar pra se classificar. Eu acho que pelas circunstâncias do ambiente e tal, não é um jogo pra... O Grêmio chegando... tão fácil. Eu acho que pela viagem o Grêmio pouparia, cara. É, uma tem viagem isso. muito complicada pra... Mas os 14 pontos são importantes, né? Sim, não, tudo bem, mas Desculpa aí, Goiás, a gente nem deu muita bola pra vocês, né? Só 2 minutinhos. Mas o Hélio dos Anjos falou depois do jogo que estava preocupado com a Série B. Ele falou, não adianta a gente falar isso no discurso. Aliás, botar os Goiás caras pra tem jogar. um- Então o Goiás vai vir com o time misto. Goiás tem Zero. 1 ponto em 4 jogos na Série B. 1 ponto. vamos subir. Mas tem uma coisa legal, pô, os caras vão ver aí, vão comer um churrasco, vão conhecer a arena, alguns, vão jogar Tô na tia. Até porque o time do Goiás vir na arena com esse futebol que eles estão jogando só no próximo sorteio da Copa do Brasil lá por 2021. Nós vai demorar pra nós reconhecemos, né, a questão do Já sofreu muito a mão deles. calendário que é desumano, né? Só que esse Grêmio, cara... Tu tirou dos manos do Michael, né? Não, desumano do Cristo. É desumano, cara! Só que esse Grêmio, cara, tá tão superior aos demais
que permite o cara sonhe com as três, né, cara? Sonho com o impossível. Esse time nos permite sonhar com o impossível, que é ganhar as três competições. Cara, eu tenho achado engraçada a discussão da galera que tem se discutido reforços pro Grêmio pro time reserva. Ninguém mexe no time titular. Vocês já notaram, tem que contratar um cara ali pra e o zaga, Douglas voltando, pra lateral. Douglas pode. Acho difícil antes da Copa, mas já se projeta. Maestro. E os debates, olha só, os debates como os tempos mudam, né? Os debates que mudaram, né? Antigamente era se ia ter G4 ou G6, né? Pra gente pegar uma vaguinha. Agora é quais competições que a gente quer ganhar, entendeu? Isso aí é espetacular, né? Bom, time grande não comemora a vaga, cara. Não, tu fica pensando quanto tempo que a gente levou pra estar num patamar desses. Anos começando. Futebol é ciclos, né? Só que a gente tá num ciclo não só vitorioso, como em termos de futebol e como organização. Se existisse os jornalistas, se os jornalistas antigamente ainda fossem vivos e aditivassem esse time do Grêmio, é quase como foi uma academia do Palmeiras nos anos 60 e 70. Menos o Cabral, né? O Cabral dá 2. 2. Se fardou bem. Esse Grêmio é catedrático. O Rui Carlos Osterman, se não tivesse sofrendo de algumas doenças, infelizmente aposentado, que era um dos melhores comentaristas, tanto que levava a alcunha de professor, diria, né, que é um time catedrático, é um time acadêmico. Cara, não é digamos, falsa, não falsa, mas não é arrogância tu falar que esse time... Soberba, que esse Grêmio já é um dos times mais raros da história do futebol brasileiro, cara. E a gente... dos maiores esquadrões montados na história do futebol brasileiro, não do Grêmio só, né? Não, um jornalista da Sport TV comparou esse Grêmio com o Bayern, Real Madrid e Barcelona. Não foi um cara aqui do Rio Grande do Sul, um jornalista de São Paulo. Não, até acho que era do Rio de Janeiro, cara do Globo. Mas eu acho que não tá no mesmo nível porque o Grêmio... Ou tá ficando muito claro que o Grêmio depende de umas peças específicas. Exato. Esses times é uma coisa de filosofia de jogo. Até pelo grupo. Tipo, sai o Thiago Alcântara, joga o Tolisso aquele que era a gente tá discutindo o Grêmio com 3, 4 caras selecionáveis, os caras têm uns 11 em tudo seleção. Bem, não, mas tudo bem, mas olha só. Esse Grêmio, só da gente botar Grêmio... Só pra discordar, desculpa. Esse Grêmio já montou um sistema de jogo, cara, que se mantém se mudar algumas peças. Sim. Não se mantém se mudar 9, né, cara? Olha a cara do Mas aí tá, eu acho que se fosse fazer um jogo, time titular contra time titular, o Grêmio tem condições de encarar. É que a filosofia, até concordo contigo, Edu, talvez eu tenha me expressado, mas aí o resto do time não acompanha no mesmo. É que eles têm mais qualidade e mais quantidade. Exatamente. Não, mas o que eu quero dizer assim, olha só. A gente, mas tudo bem, mas olha só o nível que a gente tá. A gente botou Grêmio, Bayern, Real Madrid, Barcelona na mesma frase e não é um total absurdo. Não. Sabe? É isso. Antes o cara lá do outro lado ia rir da gente, mas quem são esses palhaços pra botar Grêmio, Bayern, Real Madrid? Não em gigantismo, em tamanho, em importância. Não tô falando disso, tô falando em filosofia de futebol, em time atual, né? Em time atual. Atual qualidade do elenco, do time, titular, enfim. E não é um absurdo. Entendeu? É que esse Grêmio, cara, tem o Maicon e o Arthur. Porque nós tivemos em 2016 o Maicon, né? E em 2017 o... Não, eu digo... Sim. Dos dois. Entendi. Em 2017 o Arthur. Em 2018 nós temos os dois. Maicon e Arthur. E a gente não teve os dois naquela final. Não teve. O Maicon jogou. Nem ali. os dois. Jogou de o Maicon e o Arthur jogaram no tempo. Tanto que depois que o Maicon entrou, o Real Madrid ficou enxiqueirado, ficou dando balão. Esse Grêmio é tão superior, cara, porque não é que o Cerro Porteño seja um time ruim, né? É um bom time o Cerro Porteño. O Grêmio transformou no time ruim. Fácil. O Cerro a gente vai ter 40 dias. A gente vai ter noção, Não cara. tinha levado gol ainda. A gente vai ter noção quando o Cerro enfrentar o River, um time grande do continente que vai dar jogo, meu. Eles vão complicar pra eles. Porque agora... E o Grêmio transformou o Cerro num time ruim. É porque agora, infelizmente, a Libertadores está uma putaria, né, cara? Tipo, cara, o Vasco não tem a menor condição de estar na Libertadores. Eu não acho um time ruim do Vasco. Mas abriram o campeonato pra 60 times. 47. Sabe, tipo, cara, 18 cara, mais 2 rodadas o Flamengo e o Alegrete estavam na Libertadores, O time do Vasco é horroroso, cara. Horroroso, cara. Eu assisti essa semana. Eu contra o Cruzeiro, cara. Colo-Colo. Cara, assim, ó, parecia Colo-Colo tem... Não, parecia Valdívia. Colo-Colo tem o Valdívia. Não, parecia a Araribóia quando eu tava... Eu acho que ficou um bom campeonato agora no mata-mata. Tá
se encaminha para passarem pelos times. Os melhores. Então tá, vocês estão adivinhando as pautas. Rapidinho, galera, rapidinho. O Grêmio com 14 pontos, vocês, se ganhar do Monagas, né, no mundo ideal, vocês projetam terceira, quarta melhor campanha. Tudo indica que o Palmeiras vai ser a melhor campanha com 16 pontos, né? E classificando o time do Boca. Não sei, cara, porque o Júnior vai jogar pela vaga. Daqui a pouquinho o Palmeiras pode dar aquela aliviada. Mas aí perdeu o primeiro lugar geral. Se o Júnior tivesse ganho e matado o Boca, talvez viesse até com não vou conseguir primeiro lugar. Agora eles vão jogar pela vaga. Pela vida, né? Mas precisam ganhar, né? O Júnior? Então. O Júnior precisa ganhar do Palmeiras. Mas o Palmeiras precisa ganhar, né? Não, mas tudo bem. Vamos botar assim, então, vocês discordam então que o Palmeiras chega a 16 pontos. Não, tem que Libertar pode chegar. Libertar tá um jogo em casa de chegar a 15. Deve ser a segunda melhor campanha. Então o Grêmio ficaria ali com 14 pontos entre a terceira e a quarta melhor campanha. Tá bom, cara, tá bom. É que vai ficar em saldo ali com o Racing, River Plate. O Racing acho que fica com 11 e o Cruzeiro passa o Racing. Porque o Cruzeiro deve ir a 11 e joga o Racing para segundo. Exato. Então assim, ó, nos nossos o Cruzeiro ganha do Racing? Eu acho que sim, em Belo Horizonte. Eu acho que o cenário tá montado da seguinte forma: os segundos mais perigosos, né? Flamengo no grupo do River Plate, Racing no grupo do Cruzeiro. Não, tô falando dos mais perigosos. Sim. O grupo do Santos tá embolado aqui. O Nacional do Uruguai no grupo do Santos achou um adversário. Cara, eu acho que a tendência é o Racing ser primeiro do grupo. Eu acho. Se o Cruzeiro ganhar de 1-0 em Belo Horizonte, é o Cruzeiro. Mas aí que tá, eu acho que o Cruzeiro não ganha do Racing. Tá, tudo bem, ok. Eu acho que o Cruzeiro não, acho que vai ser ou é empate ou é vitória do Racing. No primeiro jogo deu pra ver que o time do Racing é superior ao Cruzeiro. Bem superior. Tá, mas Cruzeiro ou Racing tem que ver é perigoso. É perigoso. Cruzeiro ou Racing é perigoso. O Flamengo ou River é perigoso. Na Argentina o Racing atropelou, mas tem que ver fora de casa, né? Mas cara, eu acho que vai ser um. Mas ganhou do chileno agora 1-0. Exatamente. Com gol meio xerife. Vou fazer uma previsão então pra nós aqui, tá? A gente vai jogar com Boca. O Grêmio vai jogar com Boca. Eu tô com esse palpite nas oitavas também. Eu vi Boca e Júnior. Time do Boca sofrível. É o pavão dos últimos anos. Quero ver se vocês todos têm coronas, né? Se for Grêmio e Boca, Bamboneira. Todos nós temos que ir no jogo meio Buenos Aires. Eu tenho no meio da Lagoa. No meio da Lagoa. Eu tenho arrependimento de 2007 não ter ido, mas eu não tinha grana. Cara, se eu conseguir me liberar do trabalho, eu vou. Tá. Pede pro chefe, o chefe não então tá. Não, o chefe não vê o problema. Eu falei, vou viajar, né? Eu tô engasgado com esse Boca desde 2007 e esse Grêmio tem totais condições de se nós perder para um Boca que tem Rossi no gol e o volante aquele colombiano vocês viram o lance do recuo? Muito ruim, cara. Viram o lance do recuo? Sim. Galera, quem não viu o lance do recuo no último jogo, Boca aquele e lance Júnior. do recuo dá pra botar a trilha do Não, e se a bola entra, o Boca tá fora mas do Mas ele mostrou que ele tem reflexo, cara. Ele deu uma rosca de canhota e ele rapidamente virou e sem deixar a bola cair, bateu com a direita. Não, e tu viu que mas a bola dá uma picadinha, né? O recuo do zagueiro. Sim. Não, e aí 2 minutos depois outro zagueiro recua pro goleiro. Aí é brincadeira. Mas é que o Boca vai decidir a classificação em casa com a Aliança. Com a Aliança. Tu tem que dar um recado aí. Tá, galera, vamos esse programa dar uns recados aqui. Eu queria mandar 2 abraços, né? A sessão. Deixa eu só fazer Cara, muito obrigado a todos que participam. A gente não vai ter o nome de todo mundo, senão a gente vai ficar meia hora aqui, né? A gente já tenta interagir ali nos comentários, então valeu mesmo pela participação, agora sim. Tá, muito obrigado. Eu queria então, ao contrário dele, mandar 2 abraços especiais. Um pro Jeremias Barbosa, de Pelotas, terra do Emerson, né? Que foi campeão brasileiro pelo Grêmio em 96. E o outro, o senhor Paulo, que é de Bagé, terra do Calvete, grande zagueiro do Grêmio nos anos 50 e que depois fez parte daquela máquina que foi o Santos de Pelé, quarto zagueiro, chegou a quase disputar uma Copa do Mundo. O Eduardo também tinha alguns recados, né? Não, mas não agora. Eu quero falar do Grêmio, que é o seguinte: esse time do Grêmio, que eu acho uma qualidade tremenda, que o Renato viciou esse time em ganhar, tá? E é um time que tem a ambição do gol. Ou seja, faz 1-0, quer fazer o segundo, o terceiro e o quarto, se puder, goleia. E é um time que já tem 8 vitórias por 3 ou mais gols, 7 vitórias, digamos, 7 vitórias por 3 ou mais gols nesse ano só. É muita coisa, né? É muita coisa. Novo Hamburgo, Grenal, Avenida, tudo 3. Aí 4-0 no Brasil, 3 no Brasil, 4 no Monagas e 5 no Cerro Porteño. E esse Grêmio que também, quero falar isso aqui, que também tem história, tá, em termos de Libertadores da América. Não é qualquer um aí que... O maior vitorioso agora, né?
time que mais pontuou na história da Libertadores. Isso aí é espetacular. São Toda 200 do time brasileiro, brasileiro, que mais pontuou brasileiro. na história da Libertadores. Independente da Que são 292 pontos. Que é o Bolívar. O São Paulo é o segundo com E é o time 280. que mais ganhou também, né? O Palmeiras ganhou. É o que mais pontuou e o que mais ganhou. Estavam junto, o Grêmio e o Mas é o Palmeiras. que mais pontuou entre os brasileiros. Os Tá, dois eu jogos quero- na Libertadores a gente tem 9 gols a favor e nenhum contra. Tá, antes do Feula dar a dica de cultura, eu quero 2 aspectos históricos que eu deixei passar no último Grêmio e Santos, que eu acho importante também dar esse viés histórico no nosso programa. Grêmio e Santos. O primeiro time gaúcho a ganhar de um paulista foi o Grêmio, ganhou do Santos 3-2 em 1938. Foi a primeira vitória de um time gaúcho sobre um time paulista. E foi o jogo Grêmio e Santos que o Pelé jogou no gol, na Taça Brasil, acho que de 64. Que o goleiro se machuca e o Pelé vai pro gol, que foi um jogo emblemático, Grêmio Santos Taça Brasil. Pra fechar o programa, palpite Grêmio e Goiás, mesmo sendo time reserva. Christian, depois ainda tem... 2-0. Cara, eu acho que vai ser um 5-0 com rolagem, assim, um de cada jogador. 3-0. Grêmio 1-0. 4-0. Antes de terminar, Feula, dica de cultura. Cara, queria mandar um abraço pros guris do Expresso lá, o professor Perilo, que me deu essa dica. Hamlet. Quarta-feira, 9 horas, no Teatro Renascença. E o Perilo, que foi quem me deu essa dica, ele é professor de cursinho, ele falou principalmente pro pessoal... 9 da noite. 9 da noite, Teatro Renascença. Principalmente pro pessoal que vai fazer vestibular, é uma das leituras obrigatórias, então o pessoal vai lá, assiste a peça e não precisa ler o livro. Diz que Então, assistiu assim, o programa que tem 10% de desconto. Sai no intervalo do jogo do Grêmio e vai lá assistir a peça Hamlet no Teatro São Pedro, né? Isso aí. Então- Não, Renascença. Renascença, desculpa, o Renascença, pra quem não sabe, ali perto do Tesourinho. O Grêmio fez 3-0 no primeiro tempo, segundo tempo o cara não precisa ficar, vai pra assistir Hamlet no Renascença, o príncipe da Dinamarca, ser ou não ser, eis a questão. E aí nós vamos encerrando mais um Respirando Grêmio. Aquele abraço, gurizada, sigam comentando, por favor, entrem no nosso canal, assinem, se inscrevam. É que eu nunca sei dizer essas As redes merda. sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Respirando Grêmio. Eu nunca sei fazer essa propaganda aí, vocês têm que me Beijo, ajudar. Carol. Aquele abraço, esse foi mais um Respirando Grêmio e dale, tricolor.